Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou Amanda Luna e hoje eu estou aqui para ensinar vocês a acrescentar, né, uma melhora na prática do Ho Oponopono, porque eu sei que tem gente que não consegue realizar 108 repetições porque tem dificuldade de concentração e tudo mais, e eu falo isso por mim. Então, hoje eu vou passar para vocês uma forma que me ajuda bastante e que eu consigo realizar e alcançar milagres divinos e maravilhosos. Aqui eu já estava fazendo para a saúde, para sempre manter minha saúde maravilhosa, enfim. E aqui eu vou fazer para dinheiro, tá? Eu vou fazer para o dinheiro. Eu já havia feito para o dinheiro, mas aqui eu vou fazer. Então, se você está precisando de dinheiro, se você está precisando melhorar a sua condição financeira, eu vou fazer esse daqui, que sempre quando eu faço esse Ho Oponopono, o retorno é muito rápido e maravilhoso. Então, vocês façam junto comigo, peguem um caderno que tenha 30 linhas, vocês vão enumerar o caderno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vai passar um traço. Vai contar 10 de novo, vai passar outro traço. Do outro lado, vai fazer a mesma coisa. 10 linhas, traço, 10 linhas, traço. Tá bom? Então, vamos lá, gente. Ó, só um detalhe. Essa última linha aqui, você vai numerar de 1 a 8, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá bom? Depois vocês vão ver por quê. Eu vou fazer o Ho Oponopono, a gente não vai parar. Então, vamos começar agora. Eu vou fazer mais outra explicação aqui. Quando a gente fala o Ho Oponopono, a gente fala tem uma oração inteira. Então, por exemplo, vamos fazer para o dinheiro. Dinheiro abundante e abençoado. Sinto muito. Por favor, me perdoa. Sou grata. Eu te amo. Quais as primeiras letras que eu vou utilizar para escrever, para eu ter essa dinâmica, né, da fala com o fazer da oração? Atenção. Dinheiro. Letra D. Abençoado. Letra A. Perdão, gente, vamos lá de novo. Dinheiro D. Abundante, tá? Eu sempre uso a palavra abundante. Abençoado, tá? Aí, sinto muito. E esse S eu sempre corto para ficar tipo um cifrão, para me lembrar mais ainda dinheiro, tá? Então, é dinheiro, abundante, abençoado. Sinto muito. Por favor, me perdoa, letra P. Sou grata, letra S de novo. Corto de novo. Eu te amo, letra E. Tá bom, gente? Olhando assim parece estranho, mas vocês vão ver eu fazendo e vai ficar mais fácil para vocês, tá? Eu vou começar, então, por favor, se você tá aí querendo fazer junto, pega a sua caneta, pega o seu caderno, tá? E vamos começar. Eu vou fazer de novo esse aqui pra gente fazer as 108 repetições, tá? Então vamos lá. Dinheiro abundante, abençoado. Sinto muito, por favor, me perdoa. Sou grata, eu te amo. Dinheiro abundante, abençoado. Sinto muito, por favor, me perdoa. Sou grata, eu te amo. Dinheiro abundante, abençoado. Sinto muito, por favor, me perdoa. Sou grata, eu te amo. Dinheiro abundante, abençoado. Sinto muito, por favor, me perdoa. Sou grata, eu te amo. Dinheiro abundante, abençoado. Sinto muito, por favor, me perdoa. Sou grata, eu te amo. Dinheiro abundante, abençoado. Sinto muito, por favor, me perdoa. Sou grata, eu te amo. Dinheiro abundante, abençoado. Sinto muito, por favor, me perdoa. Sou grata, eu te amo. Dinheiro abundante, abençoado. Sinto muito, por favor, me perdoa. Sou grata, eu te amo. Dinheiro abundante, abençoado. Sinto muito, por favor, me perdoa. Sou grata, eu te amo. Dinheiro abundante, abençoado. Sinto muito, por favor, me perdoa. Sou grata, eu te amo. Dinheiro abundante, abençoado. Sinto muito, por favor, me perdoa. Sou grata, eu te amo. Dinheiro abundante, abençoado. Sinto muito, por favor, me perdoa. Sou grata, eu te amo. Dinheiro abundante, abençoado. Sinto muito,
por favor me perdoa. Sou grata, eu te amo. Dinheiro, abundante e abençoado, sinto muito, por favor me perdoa. Sou grata, eu te amo. Dinheiro, abundante e abençoado, sinto muito, por favor me perdoa. Sou grata, eu te amo. Dinheiro, abundante e abençoado, sinto muito, por favor me perdoa. Sou grata, eu te amo. Dinheiro, abundante e abençoado, sinto muito, por favor me perdoa. Sou grata, eu te amo. Dinheiro, abundante e abençoado, sinto muito, por favor me perdoa. Sou grata, eu te amo. Dinheiro, abundante e abençoado, sinto muito, por favor me perdoa. Sou grata, eu te amo. Dinheiro, abundante e abençoado, sinto muito, por favor me perdoa. Sou grata, eu te amo. Dinheiro, abundante e abençoado, sinto muito, por favor me perdoa. Sou grata, eu te amo. Dinheiro, abundante e abençoado, sinto muito, por favor me perdoa. Sou grata, eu te amo. Dinheiro, abundante e abençoado, sinto muito, por favor me perdoa. Sou grata, eu te amo. Dinheiro, abundante e abençoado, sinto muito, por favor me perdoa. Sou grata, eu te amo. Dinheiro, abundante e abençoado, sinto muito, por favor me perdoa. Sou grata, eu te amo. Dinheiro, abundante e abençoado, sinto muito, por favor me perdoa. Sou grata, eu te amo. Dinheiro, abundante e abençoado, sinto muito, por favor me perdoa. Sou grata, eu te amo. Dinheiro, abundante e abençoado, sinto muito, por favor me perdoa. Sou grata, eu te amo. Dinheiro, abundante e abençoado, sinto muito, por favor me perdoa. Sou grata, eu te amo. Dinheiro, abundante e abençoado, sinto muito, por favor me perdoa. Sou grata, eu te amo. Dinheiro, abundante e abençoado, sinto muito, por favor me perdoa. Sou grata, eu te amo. Dinheiro, abundante e abençoado, sinto muito, por favor me perdoa. Sou grata, eu te amo. Dinheiro, abundante e abençoado, sinto muito, por favor me perdoa. Sou grata, eu te amo. Dinheiro, abundante e abençoado, sinto muito, por favor me perdoa. Sou grata, eu te amo. Dinheiro, abundante e abençoado, sinto muito, por favor me perdoa. Sou grata, eu te amo. Dinheiro, abundante e abençoado, sinto muito, por favor me perdoa. Sou grata, eu te amo. Dinheiro, abundante e abençoado, sinto muito, por favor me perdoa. Sou grata, eu te amo. Dinheiro, abundante e abençoado, sinto muito, por favor me perdoa. Sou grata, eu te amo. Dinheiro, abundante e abençoado, sinto muito, por favor me perdoa. Sou grata, eu te amo. Dinheiro, abundante e abençoado, sinto muito, por favor me perdoa. Sou grata, eu te amo. Dinheiro, abundante e abençoado, sinto muito, por favor me perdoa. Sou grata, eu te amo. Dinheiro, abundante e abençoado, sinto muito, por favor me perdoa. Sou grata, eu te amo. Dinheiro, abundante e abençoado, sinto muito, por favor me perdoa. Sou grata, eu te amo. Dinheiro, abundante e abençoado, sinto muito, por favor me perdoa. Sou grata, eu te amo. Dinheiro, abundante e abençoado, sinto muito, por favor me perdoa. Sou grata, eu te amo. Dinheiro, abundante e abençoado, sinto muito, por favor me perdoa. Sou grata, eu te amo. Dinheiro, abundante e abençoado, sinto muito, por favor me perdoa. Sou grata, eu te amo. Dinheiro, abundante e abençoado, sinto muito, por favor me perdoa. Sou grata, eu te amo. Dinheiro, abundante e abençoado, sinto muito, por favor me perdoa. Sou grata,
eu te amo. Dinheiro, abundante e abençoado, sinto muito, por favor me perdoa. Sou grata, eu te amo. Dinheiro, abundante e abençoado, sinto muito, por favor me perdoa. Sou grata, eu te amo. Dinheiro, abundante e abençoado, sinto muito, por favor me perdoa. Sou grata, eu te amo. Dinheiro, abundante e abençoado, sinto muito, por favor me perdoa. Sou grata, eu te amo. Dinheiro, abundante e abençoado, sinto muito, por favor me perdoa. Sou grata, eu te amo. Dinheiro, abundante e abençoado, sinto muito, por favor me perdoa. Sou grata, eu te amo. Dinheiro, abundante e abençoado, sinto muito, por favor me perdoa. Sou grata, eu te amo. Dinheiro, abundante e abençoado, sinto muito, por favor me perdoa. Sou grata, eu te amo. Dinheiro, abundante e abençoado, sinto muito, por favor me perdoa. Sou grata, eu te amo. Dinheiro, abundante e abençoado, sinto muito, por favor me perdoa. Sou grata, eu te amo. Dinheiro, abundante e abençoado, sinto muito, por favor me perdoa. Sou grata, eu te amo. Dinheiro, abundante e abençoado, sinto muito, por favor me perdoa. Sou grata, eu te amo. Dinheiro, abundante e abençoado, sinto muito, por favor me perdoa. Sou grata, eu te amo. Dinheiro, abundante e abençoado, sinto muito, por favor me perdoa. Sou grata, eu te amo. Dinheiro, abundante e abençoado, sinto muito, por favor me perdoa. Sou grata, eu te amo. Dinheiro, abundante e abençoado, sinto muito, por favor me perdoa. Sou grata, eu te amo. Dinheiro, abundante e abençoado, sinto muito, por favor me perdoa. Sou grata, eu te amo. Dinheiro, abundante e abençoado, sinto muito, por favor me perdoa. Sou grata, eu te amo. Dinheiro, abundante e abençoado, sinto muito, por favor me perdoa. Sou grata, eu te amo. Dinheiro, abundante e abençoado, sinto muito, por favor me perdoa. Sou grata, eu te amo. Dinheiro, abundante e abençoado, sinto muito, por favor me perdoa. Sou grata, eu te amo. Dinheiro, abundante e abençoado, sinto muito, por favor me perdoa. Sou grata, eu te amo. Dinheiro, abundante e abençoado, sinto muito, por favor me perdoa. Sou grata, eu te amo. Dinheiro, abundante e abençoado, sinto muito, por favor me perdoa. Sou grata, eu te amo. Dinheiro, abundante e abençoado, sinto muito, por favor me perdoa. Sou grata, eu te amo. Dinheiro, abundante e abençoado, sinto muito, por favor me perdoa. Sou grata, eu te amo. Dinheiro, abundante e abençoado, sinto muito, por favor me perdoa. Sou grata, eu te amo. Dinheiro, abundante e abençoado, sinto muito, por favor me perdoa. Sou grata, eu te amo. Dinheiro, abundante e abençoado, sinto muito, por favor me perdoa. Sou grata, eu te amo. Dinheiro, abundante e abençoado, sinto muito, por favor me perdoa. Sou grata, eu te amo. Dinheiro, abundante e abençoado, sinto muito, por favor me perdoa. Sou grata, eu te amo. Dinheiro, abundante e abençoado, sinto muito, por favor me perdoa. Sou grata, eu te amo. Dinheiro, abundante e abençoado, sinto muito, por favor me perdoa. Sou grata, eu te amo. Dinheiro, abundante e abençoado, sinto muito, por favor me perdoa. Sou grata, eu te amo. Dinheiro, abundante e abençoado, sinto muito, por favor me perdoa. Sou grata, eu te amo. Dinheiro, abundante e abençoado, sinto muito,
por favor me perdoa. Sou grata, eu te amo. Dinheiro, abundante, abençoado. Sinto muito, por favor me perdoa. Sou grata, eu te amo. Dinheiro, abundante, abençoado. Sinto muito, por favor me perdoa. Sou grata, eu te amo. Dinheiro, abundante, abençoado. Sinto muito, por favor me perdoa. Sou grata, eu te amo. Dinheiro, abundante, abençoado. Sinto muito, por favor me perdoa. Sou grata, eu te amo. Dinheiro, abundante, abençoado. Sinto muito, por favor me perdoa. Sou grata, eu te amo. Dinheiro, abundante, abençoado. Sinto muito, por favor me perdoa. Sou grata, eu te amo. Dinheiro, abundante, abençoado. Sinto muito, por favor me perdoa. Sou grata, eu te amo. Dinheiro, abundante, abençoado. Sinto muito, por favor me perdoa. Sou grata, eu te amo. Dinheiro, abundante, abençoado. Sinto muito, por favor me perdoa. Sou grata, eu te amo. Dinheiro, abundante, abençoado. Sinto muito, por favor me perdoa. Sou grata, eu te amo. Dinheiro, abundante, abençoado. Sinto muito, por favor me perdoa. Sou grata, eu te amo. Dinheiro, abundante, abençoado. Sinto muito, por favor me perdoa. Sou grata, eu te amo. Dinheiro, abundante, abençoado. Sinto muito, por favor me perdoa. Sou grata, eu te amo. Dinheiro, abundante, abençoado. Sinto muito, por favor me perdoa. Sou grata, eu te amo. Dinheiro, abundante, abençoado. Sinto muito, por favor me perdoa. Sou grata, eu te amo. Dinheiro, abundante, abençoado. Sinto muito, por favor me perdoa. Sou grata, eu te amo. Dinheiro, abundante, abençoado. Sinto muito, por favor me perdoa. Sou grata, eu te amo. Dinheiro, abundante, abençoado. Sinto muito, por favor me perdoa. Sou grata, eu te amo. Dinheiro, abundante, abençoado. Sinto muito, por favor me perdoa. Sou grata, eu te amo. Dinheiro, abundante, abençoado. Sinto muito, por favor me perdoa. Sou grata, eu te amo. Dinheiro, abundante, abençoado. Sinto muito, por favor me perdoa. Sou grata, eu te amo. Dinheiro, abundante, abençoado. Sinto muito, por favor me perdoa. Sou grata, eu te amo. Dinheiro, abundante, abençoado. Sinto muito, por favor me perdoa. Sou grata, eu te amo. E a gente finaliza sempre: gratidão ao meu Deus por tudo. Você finaliza com uma mensagem que você queira. Bom, vocês viram, né? Aqui eu tenho 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 108 repetições de Ho Oponopono. Aí a gente fez isso em 20 minutos e numa concentração boa, sem parar, num ritmo legal. E o resultado disso, gente, é maravilhoso. Vocês sabem disso, né? Eu faço isso daqui, começa a surgir trabalho, dinheiro, começa a surgir tudo. Tudo que eu vou fazer começa a me dar, assim, tamanha prosperidade que eu não sei dizer. Todos os segmentos de trabalho que eu faço dão certo, começa a vir dinheiro para mim, é maravilhoso. Então, se você quer também que a sua vida prospere,
pratique o Ho Oponopono, que você vai ver que você terá muitos resultados, tá bom? Eu agradeço aí a audiência de todos vocês. Dá um like, se inscreva no canal, que a gente vai postar muito mais. Não gosto da minha mão, gente, mas não tem problema. A gente vai melhorando isso. Beijos!